Fala galera, neste vídeo nós vamos falar sobre 7 dicas fundamentais para a melhor escolha do seu lote. Eu sou o Pedro Rezende, sou engenheiro civil e especialista em financiamento imobiliário. E já vamos direto ao ponto então. A primeira coisa a se considerar quando você vai escolher o lote é a parte da documentação deste terreno. Na grande maioria das vezes, você vai se deparar com terrenos com ótimos preços, mas sem nenhuma documentação. E definitivamente, eu não recomendo esse tipo de lote, em que você tenha somente, por exemplo, um contrato simples de compra e venda com o vendedor do lote. O lote precisa ser escriturado no registro de imóveis da sua cidade, com matrícula individualizada, atualizada, e também é fundamental analisar se ele não possui dívidas, como IPTU não pago, por exemplo. Se o lote possuir algum tipo de dívida, você pode negociar com o vendedor do lote para que esse valor da dívida entre como um desconto no preço do lote e assim que você comprar, você regulariza. Eu digo tudo isso porque se você for financiar através da Caixa Econômica, só é passível de financiamento lotes que forem regularizados. Por isso, esse é o primeiro ponto a ser considerado. O segundo ponto é em relação à topografia do lote, pois o lote é um elemento-chave para a sua construção. E é a partir da sua topografia que se define se é necessário um aterro, e fazer muros de contenção para suportar esse aterro, em casos de declive, por exemplo, ou se é preciso de fazer um corte quando é um terreno de aclive e você tem que fazer muros de contenção nas divisas, ou então se é um lote plano e somente precisa da limpeza da vegetação e a criação do platô da obra, que é aquela base para o início da casa. Na maioria das vezes, o dono do lote é pego de surpresa. Talvez por desconhecimento, a maioria das pessoas são leigas nesse assunto, né? Ele é surpreendido com um valor a mais para essa movimentação de terra e essas contenções que ele não estava esperando. Por isso é fundamental você ter o cuidado de ir ao lote, de preferência com seu engenheiro ou arquiteto ou pedreiro de confiança, alguém que tenha realmente conhecimento no assunto, e de preferência tire o nível desse terreno para conseguir uma mensuração mais palpável. Pois só no olho pode te enganar. Já tive casos aqui que a gente já escutou que o cliente comprou o lote achando que daria um desnível de 1 metro, deu de 3 metros, por exemplo. Peça ao auxílio a um pedreiro que consiga medir para você, com a ajuda de uma mangueira de nível, os pontos mais críticos do terreno para que você tenha um número mais preciso desse desnível. Se você vai ter que fazer um corte muito grande, se você vai ter que aterrar muito, se o muro de arrime tem que ser alto, então lembre-se que é mais um projeto que deve ser feito nesse caso. Se for preciso fazer um muro de arrime, é mais um projeto e isso deve ser considerado no orçamento da sua obra. Em terceiro lugar, vem a análise do solo, o estudo do solo. É normal em alguns municípios, em casas residenciais, os construtores utilizarem o conhecimento empírico para determinar a resistência do solo. Por exemplo, colhem informações ao longo do tempo, né, sobre a profundidade que fazem essas casas e acabam conhecendo toda a região. E até utilizam de furos de sondagem, por exemplo, de vizinhos próximos para determinar a resistência do terreno que está próximo ali daquele furo. Por exemplo, um vizinho com 4 lotes de diferença, por exemplo, faz uma análise do solo dele, você pede a ele aqueles dados ali e toma como razão para o seu lote. Isso está errado. É o que muitos fazem a vida inteira, mas não é o certo. O ideal é que se faça uma análise personalizada para o seu lote, com furos de sondagem, a quantidade que a NBR solicitar e que você contrate uma empresa especializada nos furos que lhe fornecerá um laudo. Com este laudo em mãos, você munirá o seu engenheiro que, a partir desses resultados, ele faça a fundação de sua casa. Com esse laudo em mãos, pessoal, o engenheiro vai saber se ele vai desenvolver a fundação de sua casa, se vai ser uma fundação profunda, uma fundação rasa, um radier. A grande maioria das pessoas não faz esse ensaio por achar que é um custo desnecessário. No entanto, é o contrário. Já pensou acomodar o sonho da sua vida, que é a casa própria, sobre um terreno de baixa resistência, e com o tempo a sua casa começa a apresentar patologias de recalque, por exemplo, como essa aqui que eu vou mostrar, fazendo do seu sonho um pesadelo? Por isso eu digo que é fundamental. E a gente acha que fazendo o ensaio vai sair até mais caro, mas eu já vi inúmeros casos que é o contrário. Quando o cliente faz uma fundação profunda, já vi inúmeros casos que é o contrário. O cliente ia fazer uma fundação profunda, por exemplo, e a partir do ensaio do SPT, o seu engenheiro lhe informou que precisariam de uma fundação rasa, com sapatas, fato que lhe economizou um bom montante. Então não considere um custo a mais. É fundamental você fazer a análise do seu solo. A quarta dica diz respeito à vizinhança e entorno.
É muito importante que você analise a região de entorno do seu lote. Por exemplo, certa vez eu estava comprando um lote e vi que na distância de um quarteirão um do outro, estava dando uma diferença de R$ 10.000 para lotes de topografia semelhante, com ruas semelhantes, e um estava R$ 10.000 mais barato que o outro. Aí quando eu fui checar mais a fundo, vi que no lado desse mais barato tinha um salão de festas, fato que agravava muito a qualidade de vida de quem residirá ali. Torna-se um transtorno constante que pode culminar na depreciação do imóvel depois de pronto, e é um pesadelo para a família. Outros detalhes são se tem bares muito movimentados próximos, se tem cursos d'água. Em períodos chuvosos, se for possível, vá até o lote e veja como que é o escoamento superficial da chuva da rua, se acumula muita água, se tem rede de drenagem pluvial. Analise também se está próximo a cursos d'água a céu aberto, em que sua maioria hoje funcionam como esgoto, por exemplo, e traz inúmeros fatores depreciativos para o lote, como mau cheiro, insetos, tudo mais. A quinta dica é a respeito do preço. Não compre um terreno no calor da emoção. Em negociações de alto valor, como é no caso de lotes, é normal que ela perdure por mais tempo do que na compra de um carro, de uma roupa, de um sapato, por exemplo. É preciso você pesquisar muito o mercado para que você compare lotes semelhantes na mesma região, para que ele esteja dentro do preço. Quando você precisa fazer um orçamento através da modalidade de aquisição de terreno e construção, por exemplo, o avaliador da Caixa faz uma análise mercadológica desse lote, com lotes de características semelhantes ao entorno do lote. E se o preço do seu lote estiver muito fora do preço por metro quadrado da região, por exemplo, você quer pagar, vamos supor, 120 mil em um lote, que foi avaliado por 80. A Caixa irá pagar em cima do valor de mercado, daqueles 80. Então faça essa pesquisa, negocie com paciência, e se não conseguir fechar, fique tranquilo que aparecerá novas oportunidades. Às vezes a gente coloca na cabeça que é aquele lote ali que você precisa e quando percebe, está pagando a mais por um lote que não vale o valor ofertado. Uma observação é que você deve se atentar ao preço por metro quadrado, não ao preço do lote em si. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, no mesmo bairro, pode ter lotes de 200, 300, 360 metros quadrados. E é óbvio que eles vão ter preços diferentes. Mas aqui, vou dar um exemplo aqui na minha região. O preço do metro quadrado em uma região de médio padrão tem um valor de R$250 aqui na minha região, o valor por metro quadrado. Logo, um lote de 200 metros quadrados vale 50 mil, o lote de 300 metros quadrados vale 75 mil e o de 360 metros quadrados vale 90 mil. Então, pondere-se pelo valor do metro quadrado. O próximo ponto a se atentar, a sexta dica, é pela infraestrutura básica desse lote. Ele tem acesso à água da concessionária, esgoto, energia, tem asfalto ou é na terra? Se tem drenagem pluvial. Bom, pessoal, para quem quer ter uma casa financiada, a Caixa traz que a infraestrutura básica urbana são equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais. Para águas pluviais, que é a água proveniente da chuva, a Caixa não necessariamente exige que a rua tenha drenagem, aquela rede de drenagem de água da chuva. Pode ser um escoamento superficial. Por exemplo, você pode pegar a água da sua casa e soltar, da chuva, né, e soltar na sua sarjeta. Já a iluminação pública, ela é obrigatória, é exigente ter postes de iluminação pública na sua rua. O abastecimento de água potável também é obrigatório. De energia elétrica também é obrigatório que chegue energia elétrica na sua casa. As vias de circulação, nesse caso as ruas, avenidas, enfim, elas podem ser pavimentadas ou não. Pode ser a rua em terra também, a Caixa não exige que seja asfaltada. A solução de esgotamento sanitário, se não tiver a rede de esgoto na rua, se você não tiver a rede de esgoto na rua, você pode propor um esgotamento sanitário por sistema individual de fossa séptica. Nesse caso é possível também. Então, sétimo e último ponto em relação às benfeitorias no lote, você vai analisar se o lote possui algum tipo de benfeitoria, por exemplo, se ele é todo murado, se ele tem muro de arrimo. Caso necessite, se a terraplenagem já foi concluída ou se é preciso fazer o corte ou o aterro desse lote. Se for aterro, se é necessário um estudo mais aprofundado de análise do solo para saber se ele foi um aterro bem feito, conforme as normas de engenharia, compactação correta, se for utilizado o material ideal para esse aterro e tudo mais. Geralmente, a gente encontra lotes para comprar com o terreno ainda in natura. Então, se você vê um lote murado em comparação com um lote aberto, por exemplo, e o preço está mais ou menos
o mesmo, tenha uma pequena diferença, opte pelo terreno já murado, por exemplo, você vai economizar bastante, porque hoje, por exemplo, você murar um lote de 200 metros quadrados fica em torno de 20 mil reais, por exemplo. Agora que você viu as 7 principais dicas quando for comprar um lote para construir sua casa, me fala aqui nos comentários se tem alguma coisa que eu falei ao longo desse vídeo que fez sentido para você. Se sim, comente aqui abaixo. O objetivo desse canal, pessoal, é mostrar as vantagens de se construir um imóvel e levar o sonho da casa própria para quem ainda não tem. Clique no botão se inscrever aqui abaixo e deixe seu joinha. Compartilhe com quem vai gostar de saber do que nós falamos aqui. Até o próximo vídeo.